Olá! Nós vamos falar agora sobre os níveis de evolução no processo de acompanhamento dos jovens. Essa palestra vai dar início ao segundo bloco do CDL2. E esse segundo bloco vai falar sobre formação progressiva. Dentro deste bloco, a formação progressiva, vai ter o objetivo de aprofundar o princípio pedagógico da gradualidade, nos fazer compreender que tudo isso é um processo, que este processo é lento e passa por níveis de organização, que evoluem e etapas de crescimento pessoal e grupal diferentes. Nós vamos também perceber que não existe uma fórmula mágica, na qual o jovem se torna uma pessoa comprometida com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo. Nessa palestra agora, essa palestra é baseada no livro do Jorge Boran, O Futuro Tem Nome, Juventude, e também no documento 85 da Igreja Católica, documento de evangelização da juventude. Neste livro do Jorge Boran, ele coloca que o modelo tradicional da igreja, aqueles programas catequéticos, as missas, eles já não transmite uma fé com tanto fervor como antes. E também a idade tomada como critério para evangelização. Antes, a gente tinha que ouvir, o que os adultos tinham para passar e seguir aquilo, Quanto mais velho, mais conhecimento sobre a igreja teria. E também nessa crise, no modelo tradicional, ele fala deste modelo em que o jovem deveria se adaptar ao programa e não o programa que deveria se adaptar ao jovem. Então a gente chegava, estava tudo pronto e era assim que teria que ser, e passar isso para as próximas gerações também. Dentro dessa crise, que não cativa mais os jovens tanto como antes, ou que já é ultrapassado, o Jorge Boran apresenta um novo modelo para que a gente consiga mudar um pouco a realidade dessa crise. E essa proposta, ele nos orienta, que nessa proposta, nesse novo modelo, ele orienta que precisamos ler os sinais dos tempos. Para cada época, a igreja sempre adota um modelo teórico pedagógico para evangelizar a juventude. Então, é a igreja que caminha com o jovem, e não o jovem que tem que se adaptar àquilo que a igreja condiz. Há necessidade de um modelo que não se limita à teoria, mas que se concilie com a prática. Não adianta só ouvir, falar, mas também colocar em prática aquilo que se diz, aquilo que se fala. E também, nessa proposta, ele coloca que essa prática que nós vamos construir deve ser em conjunto, na horizontalidade, e não de cima para baixo, O jovem tem vez, tem voz, pode dar ideia, pode falar aquilo que pensa, ouvir e falar. Então todo mundo se enxerga de igual para igual. Não é porque eu sou jovem que eu não posso dar uma ideia nova, algo diferente a se seguir. Importância da formação gradual e progressiva. Por que é importante essa formação gradual? Porque ela nos implica a ter respeito por cada etapa, Que quando a gente chega, a gente está numa etapa, quando a gente já tem um tempo de caminhada, a gente vai para outra etapa. Também nos possibilita compreender a importância de cada nível em que você está. E diante disso, a gente precisa reconhecer a visão, que é para onde caminhamos, A gente precisa ter uma meta, Para onde que eu quero caminhar. E a metodologia, como vamos chegar? Então, eu penso, para onde eu estou indo e como é que eu vou chegar, Que é o planejamento. E é importante essa visão do quadro todo, O desafio de enxergar os diferentes elementos da metodologia e projeto pastoral e como se encaixa dentro do todo, Então, quando a gente enxerga o quadro todo, quando a gente consegue visualizar, a gente pode pensar em novos métodos, em como modificar alguma coisa, ou como melhorar as coisas.
E existe um grande desafio hoje, né? Que é como atingir a juventude e formá-la na fé. Esse é um desafio. Como atingir a juventude e formá-la na fé. E aí ele aponta aqui a necessidade de uma metodologia que não infantilize o jovem e não limite seus horizontes através da gradualidade, que consiga dar os passos assim junto com o jovem. E o documento 85 ele nos apresenta os níveis de evolução. O acompanhamento do jovem passa por diferentes níveis de evolução. E o documento 85 nos apresenta aqui. Conhecer os níveis de evolução facilita o diagnóstico pastoral, a análise da situação, da evangelização da juventude em uma diocese e as lacunas existentes. Uma visão de nível de evolução é importante para manter o olhar no quadro maior e não se perder em peculiaridades e detalhes secundários. E aí a pergunta: quais são esses níveis de evolução que nós estamos falando? O primeiro é organizar eventos para os jovens, né? Vamos pensar, como é que a gente vai começar isso? Como que a gente pode começar esse processo com os jovens, né? O primeiro é organizar eventos. Por que eventos? Todo mundo aqui tem uma historinha, provavelmente a maioria tem uma historinha de que como que entrou no grupo de jovens? Provavelmente entrou por causa de uma festinha, porque um amigo convidou, porque tinha alguma coisa lá que chamava atenção. Então é sugerido esse chamar de atenção, né? Vamos organizar eventos para os jovens. E estes eventos podem ser eventos em massa, pode ser um curso, como nós vamos ver aqui. Neste primeiro nível são organizados eventos para os jovens, palestras, cursos de fim de semana, encontros, festas, eventos de massa, passeio com o objetivo de atrair o jovem. Nós temos o maior evento agora em 2013, né? Que todo mundo viu, pôde ver. Quem não esteve presente, acompanhou na televisão, foi a Jornada Mundial da Juventude. Lá foi o evento em massa, né? Do mundo inteiro, né? E aí esse faz parte, né? É uma das coisas para chamar o jovem. Mas não é só a Jornada Mundial da Juventude, é aquilo que acontece lá na nossa comunidade, na nossa paróquia. Seria isso. E aí o que falta, né? O que seria ter esses eventos? Nos eventos, o jovem se encontra, faz amizade, conversa, né? Debate sobre a vida, se empolga, dança, pula, brinca muitas vezes e forma ali um laço de amizade. Mas e depois? O que falta? O que está faltando a partir de um encontro? A partir de uma celebração, de uma festa? Como que seria depois? O que falta, né? Às vezes a gente precisa se preocupar com isso, né? Nós criamos os eventos, mas e o depois? O que é que vai continuar depois dessa criação de eventos? E qual seria o próximo nível disso, né? O próximo nível seria nada mais do que organizar os grupos de jovem. Depois que o jovem tá lá, se conhece, se cativa, se encanta por aquilo, nada melhor do que se organizar em grupo para celebrar a vida. Neste segundo nível é dado um passo à frente. A criação de grupo de jovens é um recurso pedagógico para garantir a continuidade do processo. Então, no grupo de jovem, os jovens debatem, discutem sobre a vida, sobre a sociedade, formam laços grandíssimos de amizade. Muitas vezes o jovem no grupo de jovens se sente mais à vontade do que na sua própria casa. Existem coisas que jovem quer falar para o jovem, quer debater com pessoas que realmente entendem aquilo que ele está falando e que vive aquilo que ele vive também. E essa metodologia de criar grupo de jovem não é nova. Vem desde lá de Jesus Cristo.
Jesus Cristo adotou um método, né, convocando os 12 discípulos. A ideia de criar um grupo de jovens é proporcionar ao jovem um espaço que seja para ele e também somar forças para a concretização dos objetivos. Então, os objetivos, muitas vezes, eles são incomuns, né? E aí é o espaço em que eles vão debater aquilo e partilhar aquilo que sente para chegar a algo que almeja. E aí, e como é que se forma um grupo jovem? A partir de alguém que convida, de alguém que toma frente e se organiza, a partir do convite pessoal. E a dificuldade para se formar um grupo de jovens. Muitas vezes existem muitos obstáculos, né, para se formar um grupo de jovem. Mas a gente precisa passar por cima deles, porque nada é fácil, porém é possível de acontecer, né? E a gente precisa passar por cima das dificuldades. Uma sugestão para se iniciar um grupo de jovem é quando se trabalha com a crisma. Porque quando o jovem termina a crisma, para onde é que ele vai? O que ele vai fazer? Muitas vezes a gente vê que, a maioria das vezes a gente vê que o jovem faz aquele sacramento, participa da catequese, né, do sacramento tradicional, porém, depois o que permanece? Onde é que ele vai ficar? Para onde ele vai? Né? Muitas vezes desaparece. E o grupo de jovens é uma dica, é uma opção, né, que a gente se trabalhe com a crisma para cativá-los a participar do grupo de jovens. Uma outra sugestão para se iniciar grupo de jovem é o CDL, o curso de Dinâmicas para Líderes, que muita gente conhece. Também um curso elaborado pelo Jorge Boran, e ele é de preparação de lideranças, né, de formação sobre o grupo de jovem mesmo em si. E o que está faltando? Nós já promovemos um evento, cativamos o jovem, formamos ali um grupo de jovens, que nada mais é do que um grupo de amigos para debater a vida. Mas o que é ali? Eu tô participando do grupo de jovens, porém, o que falta? Além de eu ser grupo de jovem, eu vou vivendo só como grupo de jovem, vou participar do meu grupo. O que viria depois? Qual que seria o próximo nível? O próximo nível é organizar os diversos grupos em redes. Porque eu tenho um grupo de jovem, mas eu não sou sozinho com um grupo de jovem. Existem muitos outros grupos como o meu. E eu preciso compreender isso, que eu estou ligado a uma rede de grupos de jovens, a uma rede chamada Pastoral da Juventude. E aí é necessário que se reconheça isso, né? Muitos grupos pensam que... Muitos grupos acabam sendo individualistas, de imaginar que é por ele próprio, e sem reconhecer que outras pessoas pensam como eles, que outras pessoas podem partilhar a vida como ele. E aí a gente vê aqui, ó, a criação do grupo de jovens no nível anterior é um passo grandioso no processo, né? Porém, permanecer só como grupo de jovem no segundo nível acaba recaindo ao isolamento. É comum, quando se cria um grupo de jovens, que aqueles que participam pensem que a PJ se limite a encontros. Muitas vezes a gente já viu isso, que o grupo de jovem é o grupo de jovem, a PJ é a PJ. Mas isso não existe. A PJ, o grupo de jovens, é a PJ. Nós somos PJ, porque o grupo de jovem que forma a PJ. E muita gente pensa que a PJ está distante, né? Mas não, nós somos a base. O grupo de jovem é a base da Pastoral da Juventude. Sem ele, a Pastoral da Juventude não existiria. E aí, de se imaginar que o grupo se limita só àqueles encontros, muitas vezes dos finais de semana, e pronto. Mas não é assim. E para que isso não aconteça, esse nível de organizar os grupos em rede permite o desenvolvimento de projetos integrados que dão ao jovem mais expectativa de ânimo de prosseguir a caminhada pastoral. Então existe alguém que empolga, que muitas vezes é liderança paroquial, né? Vem lá da diocese, e aqui a gente mostra agora
organograma da PJ Diocesana, que ele é organizado por uma equipe central, né, que vem da Assembleia Diocesana, que forma um coordenador jovem, que é formada por coordenador jovem, assessor adulto e equipe de cursos. A partir dessa equipe central, nós temos uma coordenação diocesana da pastoral. E essa coordenação diocesana coordena as coordenações paroquiais, e as coordenações paroquiais, os grupos de jovens e assim por diante. Então nós somos uma rede que começa lá no nacional, né? Nós temos um coordenador nacional, nós temos regionais a nível de Brasil, dos regionais nós temos as dioceses, das dioceses nós temos os regionais da diocese, e aí as paróquias e os grupos de jovens em si. Mas tá, nós já temos um grupo de jovens, já reconhecemos que temos uma organização maior deste grupo de jovem. E o que falta? O que é que falta nessa organização dos grupos de jovem? Tá, nós estamos organizados em rede, mas qual seria o próximo nível? O que é necessário ainda, além de ser organizado em rede? O próximo nível é conscientizar sobre o projeto pastoral. Eu preciso entender, saber para onde eu estou caminhando, que bandeira eu estou segurando, o que eu quero, para onde eu estou seguindo, né? Meu grupo tem que saber, é essa espiritualidade que eu vivo, é isso que eu quero para mim e é isso que eu acredito. Então nós vamos conscientizar sobre o projeto da pastoral. Este nível permite que os grupos deixem de ser meros grupos de jovens. Há mais clareza nos objetivos, cria-se a identidade pastoral, a identidade do jovem que está sendo formado, a espiritualidade que ele ou ela, ou o grupo, né, seguirão, e as ações práticas, né? Agora eu sei para onde estou caminhando, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que forma, né? E aí esse projeto pastoral, ele é concreto para o grupo e para a pastoral, são traços bem definidos, né? Une teoria e prática, né? Não adianta a gente ficar só na teoria, mas também precisamos ir para a prática, seguir aquilo que nós falamos, viver aquilo que nós falamos e que nós acreditamos. Segue o modelo de igreja, este modelo de igreja libertadora, relaciona a igreja e o mundo, né? Nós não somos fora do mundo, nós somos dentro do mundo, então a igreja precisa se relacionar realmente com o mundo. E também o projeto envolve a identidade, a espiritualidade e a formação do jovem em si. Então, por que é importante passar por esses níveis? A educação na fé não acontece do dia para a noite, nem em um encontro no final de semana, por melhores que eles sejam. Né? Não fica só na primeira etapa, lá no primeiro nível, né? Mas é um processo que leva tempo, que é gradual. E uma etapa não livra a outra, né? Eu posso estar lá na terceira etapa, mas eu preciso ainda viver a primeira novamente, eu preciso responder essa primeira, né? Mas queimar etapas irá refletir na impossibilidade de se concluir o processo de educação na fé, correndo-se o risco de a pastoral da juventude se transformar apenas em uma fase da vida do jovem e não em uma filosofia de vida. Então muita gente chega na primeira fase somente e não se empolga, né? Eu vou só no primeiro nível, participei de um evento e pronto. Ou às vezes tem gente que chega lá no terceiro nível, de entender que temos outros grupos que se envolvem com a gente, porém não leva isso como uma filosofia de vida. Mas por não compreender esse processo, por não compreender que tudo é um processo de vivência, acaba abandonando ou levando isso como uma fase e não adotando essa teoria como aquilo que eu quero seguir na minha vida em si. E
E aí o quinto nível é levar em conta que o crescimento na fé se dá